Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Na aula de hoje nós falaremos sobre os pais fundadores do Brasil, mais especificamente sobre Dom João VI, que figura aí entre os pais fundadores, juntamente com Dom Pedro I, seu filho, a sua esposa, a Imperatriz Leopoldina, a grande Imperatriz Leopoldina, da qual falaremos numa outra oportunidade, e também de José Bonifácio. Esses quatro, com suas ações no âmbito da história, permitiram a construção do que nós conhecemos como Brasil. Gente, essa questão ela é muito pouco valorizada em nossa historiografia e está muito distante dos livros didáticos. Eu particularmente, como professor, eu tenho uma grande dificuldade de abordar esses temas com os meus alunos. E o que eu percebo é que existe já um senso histórico, uma narrativa já cristalizada no imaginário dos alunos, de uma história muito distante da realidade, uma história minimizada, não é? Às vezes até uma história da qual a gente não tenha muito orgulho. Gente, isso é muito ruim, Muito ruim na medida em que impede a construção de uma unidade nacional, de uma alta coesão social, na construção de uma sociedade forte, ligada ao seu passado. É o nosso passado que nos define. Bom, como lembra Thomas Juliano, da Brasil Paralelo, o Brasil precisa de mais Brasil. Eu concordo plenamente com ele, não é? Nós precisamos trabalhar nesse sentido, tá, pessoal? Resgatar os grandes feitos, das grandes figuras da nossa história, para que os alunos possam nutrir, um sentimento de ligação com esses antepassados, construindo assim uma sociedade forte, idealista, uma sociedade coesa. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem desta aula, e se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, deixando o sininho, ativando o sininho para receber as notificações, e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, sem mais demora, vamos aos nossos conteúdos de hoje. Pessoal, dando início aí à nossa aula de hoje sobre Dom João VI, um dos pais fundadores do Brasil. Dom João VI, Dom Pedro I, Dona Leopoldina, bem como José Bonifácio, se tornaram os quatro pilares do nosso processo de independência, ou seja, os nossos pais fundadores. Diferentemente de outras nações, o Brasil é a única que conta não apenas com pais entre seus fundadores. A querida Imperatriz Leopoldina garante que a nossa história conte com uma mulher entre os fundadores de nossa nação. Na aula de hoje falaremos sobre a importância histórica de Dom João VI nos processos de fundação de nossa nação. Nascido no Palácio de Queluz em 13 de maio de 1767, o menino Joãozinho conviveu logo cedo com perdas duras e amargas, forçando o jovem João a encontrar em Cristo a sua forma de compreensão do mundo. Foi sem dúvida um dos mais pios e religiosos entre todos os reis de Portugal, o que infundiu um caráter muito humano em suas tomadas de decisão, incluindo as mais críticas, como a mudança da sede do reino para o Brasil entre 1807 e 1808. A partir de 1804, Napoleão autocoroou-se imperador francês, o que reforçou seu poder e ampliou a tensão na Europa. Antes disso, a situação já era apreensiva para Portugal, uma vez que os espanhóis haviam se aliado aos franceses, o que representava uma grande ameaça à soberania do território português. Incapaz de invadir a Inglaterra, Napoleão resolveu, a partir de 1806, estabelecer o bloqueio continental, o que determinou que os portos das nações europeias ficariam terminantemente fechados para embarcações inglesas. Com o bloqueio, os portugueses começaram a ventilar a proposta de mudarem-se para o Brasil, a fim de fugir do alcance de Napoleão.
Portugal não aceitou aderir ao bloqueio porque as relações com os ingleses eram boas e estavam de pé por séculos. A situação estendeu-se até meados de 1807, quando Napoleão realizou um ultimato. O ultimato de Napoleão determinou que Portugal deveria, até 1º de setembro, realizar as seguintes medidas: convocar seu embaixador que estava em Londres, expulsar o embaixador inglês de Lisboa, fechar os portos para navios ingleses, prender os ingleses em Portugal e confiscar seus bens e também declarar guerra à Inglaterra. Seguiram-se, após o ultimato de Napoleão, semanas de negociação entre Portugal e França e também Portugal e Reino Unido. Os britânicos orientaram que, se os portugueses aceitassem integralmente os termos franceses, os dois países entrariam em guerra. Já os franceses exigiam o aceite integral dos seus termos. Caso contrário, invadiriam o território português, dividindo-o com a Espanha. Dom João tinha em suas mãos duas alternativas difíceis e excludentes, e preferiu salvaguardar os interesses do Estado português. Para isso, ele convocou uma convenção secreta com os ingleses em 22 de outubro de 1807, onde firmou acordo para a preparação da transferência da corte portuguesa para o Brasil. O grande destaque para Dom João na história luso-brasileira reside no fato de ter sido o agente fundamental de uma audaciosa manobra política que enfrentou a hegemonia napoleônica e resguardou a coroa portuguesa das humilhações sofridas por outras monarquias na Europa. Também garantiu a integridade do território ultramarino português, mantendo-se na plenitude de seus direitos, com a transmigração da corte, e isso foi extremamente importante, não é? Nesse momento, com essa atitude de Dom João VI, ele resguarda aí os interesses maiores de Portugal. Instalando no Brasil a primeira monarquia do Novo Mundo, livrou a colônia dos antigos grilhões que a sufocavam, propiciando uma série de transformações políticas e econômicas, que culminaram com a sua elevação do Brasil, não é? A Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves no ano de 1815. Após a definitiva derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo, em 1815, aumentaram os níveis de insatisfação da burguesia em Portugal, que se via desamparada pelo fato de a corte portuguesa permanecer na cidade do Rio de Janeiro. Todo esse estado de beligerância culminou com a Revolução do Porto, em 1820, onde a burguesia portuguesa passou a exigir o retorno de Dom João a Portugal para restabelecer os laços coloniais que foram perdidos, né, gente, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido lá em 1815. Pessoal, mais uma vez, as decisões de Dom João VI garantiram a preservação dos interesses brasileiros na medida em que, ao invés de retornar a Portugal com seu filho Dom Pedro, decide deixá-lo no Brasil como príncipe regente. Esse fato foi crucial para a nossa história, abrindo caminho para os processos de independência do Brasil, que acabou ocorrendo aí em 1822, contando com o protagonismo de outros pais fundadores, não é? Como o próprio Dom Pedro, a princesa Leopoldina e também José Bonifácio. Como vimos, não é, pessoal? A atuação de Dom João VI em 3 momentos decisivos para a nossa história, sendo eles a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido em 1815 e a decisão de deixar seu filho como príncipe regente do Brasil em 1820, enquanto retornava para Portugal, confere a esse grande estadista a nobre condição de um dos pais fundadores de nossa nação. Infelizmente, não é? Essa história não é contemplada nos livros didáticos e quando isso acontece, né, ocorre de forma distorcida por vieses ideológicos. Os brasileiros precisam de mais Brasil e de menos narrativas ideológicas, e é por isso que todos nós estamos aqui. Olha, para você que chegou até esse ponto desta aula sobre os pais fundadores, eu quero deixar os meus sinceros agradecimentos, pois você ajuda no engajamento do canal e também a difundir o meu trabalho.
Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até breve!